Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade, né, à nossa aula. E para começar agora, eu vou colocar um vídeo para vocês, para a gente fazer algumas reflexões aí sobre a prática. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas instituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, os veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. E aí, o porquê será desse vídeo, né? É para a gente começar a discutir sobre as teorias do controle motor, né? E aí eu pergunto para vocês: seu atendimento é baseado em quê? Será que eu busco evidências científicas, eu busco me atualizar, eu busco mais conhecimento, ou eu estou fazendo igual o macaquinho ali do vídeo, né? Estou reproduzindo algo que me falaram que faziam e eu faço isso de forma, às vezes, sem nem saber o que eu estou fazendo, né? Então, para a gente refletir um pouquinho mesmo, será que eu, de fato, eu estou fazendo algo embasado cientificamente, de qualidade, que tenha um respaldo científico, que eu estudei, que eu vi, ou eu estou reproduzindo simplesmente o que eu aprendi lá na graduação, que às vezes já é um conhecimento defasado, né? Ou eu estou reproduzindo algo que eu vi alguém fazendo, sei lá, muito que a gente vê no paciente neurológico: o paciente chega, eu vou alongar, né? Eu dou aquela alongadinha e um pouquinho de cada, né? Alonga um pouquinho de cada coisa, e aí eu vou continuar pegar meu atendimento. Por que eu faço isso, né? Então, por que tem esse costume, sei lá o que é isso, né? Essa mania dessa prática que não tem respaldo, né? Então, pensem nisso aplicado aos atendimentos de vocês, tá? E aí, por isso, a gente vai começar a ver as teorias do controle motor. Então, assim, por que é importante eu ver isso, né? Ou, ai meu Deus, né, que parte chata é teoria. Não, as teorias, vocês vão entender a evolução, né, do atendimento neurofuncional, que a gente saiu daquela cara do pega, estica e puxa, daquele atendimento lá de alongamento, para um atendimento mais ativo, que envolve participação, que envolve tecnologia, né, que tem outra cara da reabilitação. Isso é pelas evoluções das nossas teorias. Então, agora, essa atividade é bem importante, tá? Que vocês façam. É o único artigo que eu vou pedir, assim, essencialmente, para vocês lerem durante a aula. Quero que vocês parem um pouquinho aqui o vídeo, peguem esse artigo que está disponível no material que foi enviado para vocês e leiam. Tem a versão em português e em espanhol. Escolham a versão que vocês mais se adequam e leiam esse artigo, porque ele vai fazer toda essa reflexão, até para nossa aula aqui não ficar, né, falando tanto de teorias, e aí quando vocês assistirem, eu vou estar falando de uma forma um pouquinho mais rápida, mas vocês já vão ter lido, então vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? E aí vocês vão ver que nesse artigo a gente fala sobre a teoria de reflexo. que é essa teoria de reflexo? Então, ela é uma teoria que iniciou lá nos anos
no século XVIII, XIX, e que ela permaneceu assim, por 50 anos como sendo a teoria vigente, né? E o que eles imaginavam? Que os reflexos eram a base de um comportamento, que o movimento era possibilitado somente pela ação reflexa, tá? E aí, né, como que essa teoria hoje, o que ela traz para a gente, né? Quais as limitações dessa teoria? Então, essa teoria, ela tem essa limitação porque ela entende esse comportamento apenas como uma unidade básica, reflexa, né? Ela não entendia os movimentos mais complexos ou os movimentos espontâneos. Então, por exemplo, um reflexo, eu faço um estímulo e eu vou ter sempre a mesma resposta. E aí, ela não contemplava os outros tipos de movimento que eu tinha, um mesmo estímulo, mas tinha diferentes respostas, por exemplo, tá? E essa recuperação do comportamento motor foi, então, entendido por essa teoria, e até hoje a gente tem reflexos. Então, por exemplo, o conceito Bobat, que é muito utilizado, ele foi criado nessa época, o PNF também, e ele foi parcialmente baseado nessa teoria, tá? E aí eu chamo a atenção de vocês para que vocês façam então essas formações com pessoas que têm uma visão mais contemporânea, que acompanharam, né, então esses métodos, esses conceitos que foram criados inicialmente, eles também evoluíram, né? Ou eu fiz a minha formação lá atrás, eu preciso estar em constante atualização, porque isso mudou ao longo do tempo, né? E eu preciso, não posso ficar com o meu embasamento lá com uma teoria que talvez não se aplique mais, né? Não se aplica 100% mais na prática clínica. Aí depois da teoria reflexa, então veio a teoria hierárquica, né? Então o que é essa teoria hierárquica? Ela considerava que o controle ocorria de cima para baixo, então uma hierarquia, que era o sistema nervoso central que comandava tudo, tá? Ele era o responsável lá por todo o movimento. E aí, muito do que a gente estudou, né, por meio dessa teoria, a gente vê ainda hoje essa teoria da neuromaturação do desenvolvimento, né? Então, que o córtex é mais responsável pelas funções mais complexas, o mesencéfalo pelas reações, né, a medula e o tronco pelas reações mais reflexas. Então, muito do que a gente estudou veio decorrente dessa teoria, né? Mas também foi visto que ela sozinha não era possível explicar todo o mecanismo, né? Então ela tinha essa limitação de entender que era só um sistema hierárquico, o sistema nervoso central, que era responsável por tudo. E ela, por exemplo, negligenciava essa questão de um movimento reflexo, né? E então muito do que a gente estuda do desenvolvimento neuromaturacional veio dessa época também. A outra teoria é a teoria de programação motora, tá? O que é essa teoria? Então, ela é mais recente que as outras duas, né? A gente tá vendo aí numa ordem cronológica, e ela deixou de abordar o sistema basicamente como reativo e começou a explorar essa fisiologia das ações. Tá? Então ela viu que existia um programa motor, né? Ela trouxe o conceito de padrão motor central, e ela viu que, por exemplo, a questão do reflexo poderia ser ativado por um estímulo sensorial ou por processos centrais, que não era só reflexo, não era só processo central, né? Sistema nervoso central, e que a gente poderia sim ter movimentos das duas formas, né? E aí muito do que a gente estuda hoje, por exemplo, sobre os movimentos mais rítmicos, automáticos, como a locomoção na marcha, veio desses geradores de padrão central, que foi proposto então por essa teoria, né? E aí vamos entender então o que essa teoria traz para a gente, né? Então, por que ela foi importante para as nossas terapias, né? Então, esse conceito de programação motora, que não considera o sistema nervoso central, que se baseia em variáveis musculoesqueléticas e ambientais. Então, essa é uma limitação dela, né? E vocês vão ver que as próximas teorias tentaram suprir essas limitações. Mas ela trouxe, sim,
essa possibilidade da gente entender que o movimento ocorre tanto pelo reflexo, tanto por comandos mais superiores, né? Mas ela ainda não abordava essa questão mais ambiental. Por isso veio essa teoria de sistemas, tá? Então, o que essa teoria trouxe para nós? Então, ela reconheceu que um controle do movimento, ele tinha influência de fatores externos, tá? Então, foi por meio dessa teoria que a gente começou a entender lá os graus de liberdade, né? Então, quando eu faço um movimento, eu tenho diferentes graus de liberdade, né? E aí, essas teorias, elas começaram a trazer, então, uma infinidade de possibilidades do movimento, pensando nessa ação mais externa, né? Nessa ação mais dessas forças externas que estavam agindo sobre o corpo. Só que essa teoria dos sistemas também tem as limitações dela. Ela não explicou a interação do sujeito com o meio ambiente, né? Ela ficou muito focada na questão dessa força mais externa e da questão dos múltiplos sistemas, a influência do sistema musculoesquelético, mas ainda dava pouca ênfase a essa questão da influência do ambiente, né? Aí a próxima teoria que surgiu foi a teoria de ação dinâmica, tá? E o que é essa teoria? Então ela trouxe um princípio de auto-organização, em que um sistema de partes individuais se torna único, né, para que tenha um movimento coordenado. E aí essa teoria, ela tirou aquela ideia de que existia um centro mais elevado comandando tudo, né, mas que a gente tinha a interação dinâmica entre diferentes sistemas. E então a gente sabe que, né, toda teoria tem suas limitações e suas implicações. Então, essa teoria da ação dinâmica, ela vê muito essa influência do sistema físico do sujeito, né? E que determina o comportamento. Mas, então, ela trouxe, sim, implicações que são importantes para a gente, porque a gente sabe, por exemplo, eu tenho a força da gravidade que está influenciando no meu movimento, né? Então, a gente sabe que a gente tem ações externas que influenciam na qualidade do meu movimento, mas não são só essas que são responsáveis por essas influências. E aí a gente veio, então, a teoria ecológica, né, mais recente, e essa teoria, então, ela começou a olhar mais para o meio ambiente, tá? Então, desses fatores ambientais que são importantes para a tarefa. E aí, uma limitação da teoria ecológica é que ela coloca pouca ênfase na função do sistema nervoso. Mas, como implicação clínica, ela trouxe aí várias contribuições no sentido de que eu não posso olhar só para o meu indivíduo. Eu preciso olhar para o meu indivíduo, eu preciso olhar para a minha tarefa, eu preciso olhar para o meu ambiente, né? E aí eu pergunto para vocês, tá? Qual é a melhor teoria? Na verdade, né, a gente viu que todas elas têm vantagens e desvantagens e que cada uma delas trouxe alguma contribuição para a nossa prática hoje, né? E a evolução dessas teorias, ela permitiu uma mudança de paradigma. O que é isso? Então, eu tirei aquela cara da minha reabilitação que era totalmente passiva, né? Aí foi evoluindo para facilitação, foi evoluindo para uma terapia mais ativa, e hoje o que a gente fala muito pela classificação internacional da funcionalidade é da atividade e participação, né? O que é atividade e participação? Então, é eu poder mostrar para esse paciente que ele pode e deve ser ativo, né? O que ele precisa melhorar dentro do seu dia a dia e a sua função na comunidade. Então, a sua interação com o ambiente. Então, a gente consegue ter essa mudança de paradigma pela evolução dessas teorias. E aí a gente fala muito, que a gente já comentou, né, dessa teoria, que seriam essas perspectivas mais atuais, que seria essa teoria do sistema dinâmico ou contextual, que considera essa tríade do indivíduo, ambiente e tarefa, né? E aí,
nesse sentido, então, o que a gente tem na atualidade que se fala muito é sobre os ambientes enriquecidos, né? O enriquecimento ambiental. E aqui nessa foto para vocês, um estudo mais experimental em que eles compararam os ratos que ficavam em gaiolas sem estímulos, tá? E os ratos, que eram colocados nas gaiolas com estímulos. Ou seja, tinha escada para eles subirem e descerem, tinha lá a roda, né? Então era um enriquecimento ambiental. E aí, se vocês observarem embaixo, tem o desenho ali dos neurônios, a gente vê o quanto de neuroplasticidade que ocorreu nesses ratos que estavam inseridos nesse ambiente enriquecido, né? E aí, olhando essas duas fotos aqui, eu pergunto para vocês, qual ambiente vocês acham que favorece a neuroplasticidade? Né? Muito provavelmente vocês vão me responder que é o ambiente de baixo, né? Tem uma vista maravilhosa, possibilidade ali da atividade física, mais do que um ambiente hospitalar. Concordo, porém a gente não pode esquecer o que mais favorece a neuroplasticidade além do ambiente. Então a gente já falou, né, no início dessa aula, inúmeros fatores que são importantes além do ambiente, né? E hoje em dia existem inúmeras estratégias, mesmo no ambiente hospitalar, que pode enriquecer esse ambiente, né? A mãe canguru é um exemplo, aqueles polvos, né, que usa com os bebês prematuros, as redinhas que é colocado no berço para dar esse aconchego, essa lembrança do útero, né? O ofurô, né, que é a água lá dentro do balde, possibilitando a imersão dessas crianças, né? Então existem várias, ou passeio em ambientes externos dentro do hospital, tem alguns hospitais que tem até piscina terapêutica para fazer terapia aquática, então a gente sabe que tem a possibilidade de enriquecer também o ambiente hospitalar, não é porque é o hospital que não vai ter estímulo, né? E pensando na criança ali, eu também, né, deixar esse ambiente enriquecido, né? E aí uma pergunta para provocar um pouquinho vocês: por que normalmente as clínicas têm aquele padrão de barra paralela, espaldar, né? Será que realmente eu preciso disso? Né? Será que eu não posso mudar, inovar, pensar em diferentes ambientes? Será que eu não posso pensar em talvez atender o meu paciente num parque, né? Levar ele num shopping, enfim, buscar outros mesmo em casa, buscar outras possibilidades de ambientes para diversificar os estímulos com o meu paciente, né? Pensem aí, como que vocês podem enriquecer os ambientes de atendimento de vocês? Ah, eu não tenho possibilidade de mudar a minha sala, mas assim, o que eu posso estar fazendo dentro da minha realidade para melhorar isso? E aí uma teoria, né, bastante atual sobre a aprendizagem motora, que é o Optima, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma forma de você otimizar o desempenho através da motivação intrínseca e da atenção para o aprendizado, tá? E essa teoria, ela tem 3 pilares: da autonomia, o aumento da expectativa positiva e o foco externo da atenção, tá? Então, olha como a gente já falou de tudo isso, né? A autonomia, a motivação intrínseca, a escolha da pessoa, né, do teu paciente, vai fazer com que ela melhore o movimento dela. O aumento das expectativas positivas, eu mostrar para o paciente que ele é capaz, né? E o foco de atenção externo, o que é isso? Eu tirar o foco para minha limitação e colocar o foco no que eu consigo fazer. O foco no objetivo da tarefa, eu ter meta de ação, né? Então, aquele exemplo que a gente falou, é muito mais fácil para o paciente entender que ele tem que, por exemplo, pegar a bola lá e jogar num alvo, do que falar para ele que ele tem que ficar fazendo flexão lá de ombro, né? Então, a hora que eu tenho uma meta, um objetivo, um foco externo, a chance da minha aprendizagem ser melhor e de eu gerar neuroplasticidade é muito maior. E aí, nesse esquema, eles mostram isso, né? Então, eu motivar, dar autonomia, aumentar as expectativas positivas e eu dar o foco de atenção externo para o meu paciente vai fazer com que eu melhore o objetivo, né? Melhore a performance dele e, consequentemente, melhore o aprendizado motor.
né? Mas claro que toda teoria tem limitações, e essa, por ser uma teoria bastante nova, ela tem ainda poucos estudos em pacientes neurológicos, então é uma área aí para pesquisa também. E outra coisa que eu queria conversar muito, assim, que eu acho bem importante, que eu gosto muito desse artigo que vocês vão estar recebendo também, são os 5 P's da fisioterapia neurofuncional. O que é isso? Então, esse autor, ele traz essas 5 palavras que são ferramentas e são chaves para quando eu penso em uma intervenção neurofuncional. A primeira dela é predição. Tá? Então, a gente tem fatores preditivos que vão me dizer como vai ser a reabilitação desse paciente a longo prazo. Né? Então, se ele tem controle de esfíncter, se ele já tem o controle de tronco, a gente tem uma série de variáveis que ajudam a pensar nisso. Né? Na criança, a gente trabalha muito com a questão do GMFCS, né? A questão da prevenção. Então, o que eu posso fazer de prevenção para esse paciente? Então, a questão do exercício, da atividade física, né, da promoção em saúde, alimentação adequada, enfim, uma série de fatores para prevenir. O quarto item que a gente falou muito sobre, o terceiro item, desculpa, foi a plasticidade, né? Então, como que eu posso pensar em otimizar a plasticidade? E aí vocês têm várias dicas, né? E o quarto item é a participação, que é aquilo que a gente falou que a CIF traz para nós. Eu preciso ter meta, eu preciso ter objetivo para que o paciente leve aquilo da minha terapia para o ambiente real dele, né? E o quinto P, que surgiu nessa pesquisa da Kimberly, foi o P de personalizado. Olha que legal. E a gente tem o privilégio das 5 palavras também no português ficarem com P, né? O que é o personalizado? É eu ter um atendimento, um programa direcionado para o meu paciente, de acordo com as necessidades individuais dele, mas eu também levar em conta as preferências desse paciente, tá? O que ele gosta, né? Então, isso vai fazer com que eu aumente a motivação e aumente a minha neuroplasticidade. Então, esses 5 P's ajudam a gente a direcionar essas estratégias de intervenções e também direcionar aí pesquisas futuras para quem gosta dessa área de pesquisa. E ainda pensando nas nossas terapias atuais, uma das coisas que a gente precisa pensar quando a gente está falando de movimento é a questão dos vários sistemas. Então, muitas vezes na faculdade a gente aprende que a olhar o movimento, a olhar para questões musculoesqueléticas. Então, eu olho para força, eu olho para DM, né? E esqueço que tem vários outros sistemas que influenciam no movimento. Então, o meu sistema neuromuscular, então, por exemplo, o tônus desse paciente, né? E o quanto que ele consegue modular desse tônus. O sistema circulatório, vocês já perceberam um dia que vocês viajaram, enfim, ou por algum motivo um dia muito quente, que vocês inchou lá a mão, e aí você vai tentar fazer alguma coisa, o quanto que aquele movimento fica estranho? Muitos dos nossos pacientes, às vezes, têm esses edemas, né, alteração desse sistema circulatório. A questão emocional, então se o paciente está com medo, né, se ele se sente inseguro, desmotivado, tudo isso vai influenciar sim no meu movimento. A questão de como ele percebe, né, o perceptual, então como que ele percebe o movimento dele, né, tem sim influência. A questão cognitiva, né, então a gente já falou um pouquinho sobre a cognição, então quanto que esse sistema também é importante pensando no meu movimento. E o que a gente falou muito aqui é a questão sensorial, né, e o quanto de portas de entrada aí a gente tem pensando nessa estimulação sensorial para eu ter um movimento mais funcional. Então, olha o quanto, quando eu olho para o movimento, eu não posso mais ficar pensando só se ele tem força e se ele tem amplitude. Eu tenho que pensar em todos esses sistemas e qual sistema desse está contribuindo ou dificultando para que o meu movimento ocorra, né? Aí sim eu vou tirar a lupa lá que a gente falou antes e vou conseguir olhar esse meu paciente como um todo. E a gente falou já um pouquinho sobre isso, mas
o que a gente tem bastante atual também é sobre essa abordagem direcionada para a tarefa ou para atividade, que é uma das abordagens mais recentes em reabilitação, né? Então, é como a gente pensar, organizar conforme objetivo, né? Pensar na minha tarefa, pensar na minha atividade, e aí eu imaginar se eu vou fragmentar essa tarefa, mas em algum momento eu trabalhar essa tarefa como um todo, é bem importante para que o aprendizado ocorra, né? E aí eu pergunto, vocês utilizam essa abordagem na prática de vocês? Anotem alguns exemplos aí para a gente discutir na nossa próxima interação. E quando a gente pensa, então, nisso, a gente está pensando em progressão dos movimentos. Então, eu posso começar com uma tarefa mais fragmentada, depois eu vou treinar ela mais completa, depois eu vou praticar isso de forma igual, né? Aí depois eu vou pensar em praticar isso dando diversidade, variando, né, o meu ambiente, o meu objeto. Depois eu vou pensar em associar isso à dupla tarefa, então junto com a tarefa motora eu vou estar fazendo uma tarefa cognitiva, né? Até transferir isso para o ambiente real. Então isso também pode ser uma forma de eu progredir o meu movimento. E aí a gente pensando na CIF, né, que a gente comentou um pouquinho, a gente não vai trabalhar tanto a fundo nessa disciplina, mas é importante a gente entender. Porque a CIF é esse olhar biopsicossocial proposto pela CIF é o que a gente tem de mais atual. Então, se vocês forem ouvir qualquer aula, palestra que fale sobre reabilitação, sobre a parte não só neurofuncional, mas dentro da neurofuncional também, a CIF vai estar presente lá. Por quê? Porque até um tempo a nossa terapia ela era focada lá em funções e estruturas corporais, que foi o que eu falei antes, pensava na força, na amplitude, né? E aí eu atendia meu paciente, fortalecia, ganhava amplitude de movimento, mas esse movimento não era possível. E aí a CIF veio para mostrar para gente que além disso eu preciso olhar para a atividade do meu paciente. Então, o que ele consegue fazer? Eu preciso olhar para a participação, então o que ele consegue pegar de atividade e transferir para o ambiente dele, real. Eu preciso pensar nos fatores ambientais, então como que vai ser lá, por exemplo, essas imagens, o meu idoso que está lá, parece, né, num ambiente mais natural, com árvore, depois esse meu idoso interagindo com outras pessoas, né? Ou esse meu idoso que precisa ali estar na rua pedindo uma doação, né? Ou aquele meu idoso que vai estar amparado com o aconchego da família, ou será que esse idoso está num ambiente hospitalar, né? Quais são as condições dessa pessoa? Pensando em crianças também, né? Será que é uma criança que está amparada pela família? Uma criança que nasceu lá, por exemplo, prematura, né? Uma criança que está com a questão no ambiente hospitalar, ou é uma criança que está na creche com outros estímulos. Então, eu preciso olhar para esses fatores ambientais e fatores pessoais, né? Que a gente chama de fatores contextuais, para pensar na minha prática. Então, não adianta só eu ficar pensando em função e estrutura, eu preciso ter esse olhar biopsicossocial para trabalhar com esse paciente. E aí, lembrar que a CIF, ela não substitui os meus instrumentos de avaliação, porque ela é uma classificação, tá? Então, eu tenho que continuar escolhendo instrumentos de avaliação, né, para avaliar o meu paciente. E a CIF vai me possibilitar eu ver ele como um todo. E aí eu deixo aí o desafio para vocês, separem os instrumentos que vocês mais utilizam dentro da prática clínica de vocês, de avaliação. Eu avalio força, né? Eu pego o goniômetro, avalio amplitude de movimento. Tentem elencar o que vocês mais utilizam. Eu uso uma escala de avaliação, por exemplo, de equilíbrio, o Mini-Best. O que você mais usa? Selecione esses instrumentos e aí tente ver dentro da CIF, o que esse instrumento avalia. Ele vê lá atividades e participação, ele vê funções e estrutura, ele vê fatores ambientais. E aí vocês vão ver, talvez, em qual área que vocês estão deixando de avaliar o paciente de vocês, tá? E aí aqui, essa visão dentro da CIF, que é proposta pelo Rosenbaum, de olhar
esses fatores da CIF para você pensar numa intervenção com o paciente. Aí eu vou mostrar um videozinho aqui que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem o que são essas palavras. Você já ouviu falar das minhas palavras favoritas? Em inglês, as F-words in Childhood Disability. Minhas palavras favoritas são 6 palavrinhas vindas do inglês, que começam com a letra F. Elas foram organizadas dessa forma, baseadas na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde, e são muito importantes para meu desenvolvimento. Se você convive comigo, na minha casa, na minha escola ou nas minhas terapias, preste atenção. Essas palavras mágicas vão ajudar todos ao meu redor a entender o que é realmente importante para mim. Sinto que as pessoas se preocupam demais com minha deficiência e se esquecem que eu também quero e posso me desenvolver de forma saudável e feliz. Aqui vai minha primeira palavra favorita. Função. Eu quero fazer as coisas. Não me importa tanto se eu não faço do mesmo jeito que as outras pessoas fazem. Me deixe realizar tarefas da minha rotina. Me sentir útil me faz um bem enorme. Eu preciso de tempo e, às vezes, muitas tentativas até encontrar a minha maneira de fazer algo. Família. Esse é o ambiente central de qualquer criança. Minha família me conhece mais do que ninguém e eu acredito que ela faz o melhor para mim. Por isso, ouça o que eles têm a dizer, converse e aprenda com eles. Acima de tudo, sempre os respeite e confie neles. Saúde. Do inglês, fitness. Todo mundo precisa estar e se manter em forma e saudável, inclusive eu. Preciso cuidar do meu corpo, principalmente ao longo do meu desenvolvimento. Me ajude a encontrar maneiras de me manter saudável e ativa. Entendendo os limites e possibilidades que eu tenho, tudo fica mais fácil. E uma das maneiras de entender isso é explorando movimentos e exercícios. Amigos. Do inglês, friends. Com certeza é uma parte muito importante da infância, né? Eu preciso me divertir, aprender e crescer rodeada de amigos. Não me deixe perder a oportunidade de construir laços de amizades. Convivendo com eles, darei aos meus amigos a chance de lidarem comigo, e eu também me conhecerei melhor. Isso será uma lição de vida para eles e para mim. Diversão. Do inglês, fun. Essa palavrinha eu adoro. Afinal, não é isso a infância? É brincando que se aprende e cresce. Que tal me ajudar a descobrir o que pode ser divertido para mim? Futuro. O futuro é agora. O amanhã é resultado do que eu faço hoje. Não quero que as oportunidades passem por mim. Me ajude a alcançar o que eu posso hoje. Agora que você já conhece minhas 6 palavras favoritas, me ajude a colocá-las em prática todos os dias. Topa esse desafio comigo? Então, olhem que legal, né, esse vídeo que foi desenvolvido pela nossa casa, em parceria com a King Child, o quanto que ele traz, então, essa necessidade, né, de eu ter uma intervenção com esse olhar mais biopsicossocial para o meu paciente. Você já ouviu falar? Né? Então, fica aí uma mensagem para vocês estarem tentando contemplar essas palavras favoritas aí nas intervenções de vocês, tá ok?